Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, irmãos, reunidos, para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Estamos no livro de Josué, capítulo 11. Como de costume, eu convido você a pegar sua Bíblia, e vamos juntos estudar esse capítulo 11 para ver o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Que conselho, que Deus está passando para nós? É o que eu sempre falo. A Bíblia toda é recheada de conselhos úteis para a nossa convivência, com as outras pessoas e a nossa convivência aqui com essa terra também, para que a gente tenha um fardo leve, porque o próprio Deus, disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, para que a gente tenha, um fardo leve aqui nessa terra, porque tá difícil as coisas, Então, se a pessoa não tiver Deus, não tiver conhecimento, da palavra de Deus, como que ela deve agir em determinadas ocasiões, a pessoa, ela fica, sofrendo e às vezes a pessoa não suporta o sofrimento, o grande sofrimento que vem sobre ela, e ela faz alguma besteira como um suicídio, largar a separação, entre casais, discussão, briga, morte, isso tudo por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos agora estudar. Deixa eu só arrumar meu ar-condicionado aqui, que tá calor. Dona Ana aqui tá sentindo calor. Mas vamos lá. Hoje é dia 9 de janeiro. Vamos estudar esse capítulo 11 do livro de Josué, que nos diz assim: quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que habitavam no norte, na montanha, no Arabá, ao sul de Quini-Rote, na baixada, e em Nafote-Dor, ao ocidente, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amoreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu na montanha, e ao eteu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. E eles saíram com todos o seu exército, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se uniram, vieram, e juntos se acamparam às águas de Merom, para guerrear contra Israel. Olha como que o diabo é asqueroso, Olha só, um rei, ele vai, reúne todas as outras nações. A Bíblia fala que eles reuniram um exército como a areia da praia do mar. Agora você imagina. Contra quem? Contra Israel. Tudo bem, Israel era um povo também muitíssimo grande, mas em comparação com todas essas nações, todas juntos, que não foi uma nação, foi, olha só, o rei de Azon ouviu Jobabe, rei de Madom, e o rei de Sirom, e ao rei, eles enviaram. Olha só, eles enviaram, foram, convidaram todos aqueles outros reis das nações para vir guerrear contra quem? Contra Israel. E vamos ver o que vai acontecer. E aqui fala, que, e eles saíram com todos os seus exércitos, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Nessa época, olha só, como que existiam carros, Nessa época já existiam carros, então eles estavam a cavalos e carros. Agora imagina você, sendo sitiado por uma multidão armada até os dentes para guerrear contra... É a mesma coisa, o mundo todo guerrear contra o Brasil. O mundo todo, digamos que o mundo todo se reúne para guerrear contra o Brasil.
Tem possibilidade do Brasil vencer essa guerra? Falando assim, claro que não tem condições. Mas vamos ver o que aconteceu. Todos esses reis se reuniram, vieram e juntos se acamparam às águas de Merom para guerrear contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque amanhã a esta hora eu entregarei todos mortos diante de Israel. E aleijarei seus cavalos e queimarás a fogo seus carros. Esse é o nosso Deus. Irmãos, o que nós ganhamos de experiência com isso aqui? Não importa. Olha só. Eu fico até emocionada. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa se a sua doença é uma doença incurável. Não importa se você está passando fome. Não importa o que você está passando, a sua dificuldade hoje. Talvez a sua dificuldade hoje seja um desemprego. Talvez a sua dificuldade hoje seja que você está sozinha, seu marido abandonou você. Essas dificuldades é pequenas diante de Deus. É pequenininha. Talvez você perdeu um ente querido, está triste, abatida. Não tem ânimo mais para nada, não sabe nem o que vai fazer mais, porque talvez o seu amparo era essa pessoa que você perdeu. E agora você não sabe o que vai fazer, você olha e você não enxerga nada. Como fazer? Porque essas coisas aconteceram com você. Vamos lembrar dessa passagem aqui. A Bíblia fala que foi uma multidão. Uma multidão como areia na praia do mar, que entrou para guerrear contra Israel. E o que aconteceu? O que Deus fala para Josué? Não temas. Josué, tranquila, Josué, fica tranquilo. Vai dormir sossegado, vai comer uma feijoada, vai fazer um churrasco. Vamos comemorar, porque esse povo já está nas minhas mãos. Olha o que Deus fala para ele. Josué, e Josué, quer ver? Não temas, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Aleijará seus cavalos e queimarei a fogo seus carros. Fica tranquilo. Acalma o seu coração. Mas para que isso aconteça com você, comigo, o que nós temos que ter? Obediência diante de Deus. Você tem que ser filho obediente para você alcançar as maravilhas de Deus. Você tem que ser um filho obediente. Ah, irmã, é tão difícil obedecer porque a gente não conhece todos os mandamentos de Deus. A gente peca, eu sei que a gente peca em muitas coisas. E às vezes, irmãs, a gente não sabe mais o que fazer, se a gente está fazendo certo ou errado. É isso que eu chamo sua atenção hoje. Procura conhecer as leis de Deus. As leis de Deus não é lei de homens. Talvez o seu pastor, onde você congrega, está dando leis de homens. Está fazendo com que você perca a bênção. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Está entendendo? Talvez você me diz, irmã, eu vou na igreja, eu pago meu dízimo, eu dou oferta, eu dou tudo, mas as coisas para mim não andam, não fica parado, fica paralisado, parece que eu não consigo andar para lugar nenhum, eu não vejo saída. Irmãos, talvez você está obedecendo lei de homens. Você vai na igreja para ouvir mensagens de homens. Você não procura ler a Bíblia. Você não tira um tempo para ler a Bíblia, para conhecer o seu Deus. Você acha que pastor conhece a palavra de Deus?
Eles estão lá, talvez você fale, mas ele é um ministro do Senhor, mas quem ungiu aquele pastor? Foi Deus ou foi homens? Ah, irmão, meu pastor é ungido. A congregação, quando eu vi, ele foi ungido diante de toda a congregação, irmã. O pastor lá colocou, o pastor presidente colocou a mão sobre ele, ungiu ele como pastor. Mas você conhece o pastor presidente? Você conhece esse pastor que foi ungido? Irmão, deixa eu contar um caso para vocês aqui. Eu recebo, para vocês terem uma noção, não estou mentindo, eu posso até mostrar para vocês, eu recebo quase todos os dias convite para pastorear igrejas. E as pessoas nem me conhecem direito. Eu recebo convite, sim, eu recebo quase todos os dias, eu recebo convite para pastorear igrejas. Mas eu quero? Não, porque eu não quero ficar dependente de um pastor. Eu não quero ficar dependente de uma organização religiosa. Eu não quero. Porque se eu ficar dependente de uma organização religiosa, eu tenho que fazer o que eles querem que eu faça, porque eles estão me pagando para aquilo. E é justo fazer o que eles querem. Porque eu tenho que acertar a conta com eles. É por isso que eu não sou de nenhuma congregação. Eu não sou. Então, irmãos, o pecado está aí. Talvez você não consegue prosperar, você não consegue andar, porque você está obedecendo lei de homens. E não lei de Deus. Por isso que quando eu leio, eu chamo a sua atenção, quando eu venho nas minhas ministrações bíblicas, eu chamo sua atenção para pegar a sua Bíblia, para vir conferir junto comigo, para depois você não dizer, você está dizendo abobrinha. Tá vendo? O motivo, por quê? Talvez você fale, mas irmãos, eles pregam bem, irmãos, às vezes eles fazem jogo com alguns versículos da Bíblia, para eles encaixarem no que o que agrada você, o que vem agradar você, porque eles querem você lá no templo, para você pagar o dízimo, porque o dízimo, eles não trabalham com o dízimo como a Bíblia fala para trabalhar. Eles não trabalham com o dízimo do jeito que a Bíblia fala. E você sabe disso. Quando você leva o dízimo a uma religião, uma congregação religiosa, né, lá da sua igreja, quando você leva o dízimo, você sabe que aquele pastor não trabalha com o seu dízimo. Que você não vê fruto do dízimo, do seu dízimo. Aí você está colaborando com a farsa do pastor. O que você está fazendo? Você está sendo injusto igual o pastor. Injusto com Deus, igual o pastor. Por isso que a gente tem que temer e obedecer. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus disse, né? Obediência quer e não sacrifício. E tem um outro também que diz assim, pequeis por não conhecer as Escrituras. Na época do povo de Israel, Deus, ele deu uma lei para Moisés, para que o povo de Israel viessem a dar uma oferta até pelos pecados voluntários, pecados que ele nem sabia que cometeu, para você ter uma noção. Talvez você fale, eu nunca vi esse negócio de dar oferta de pecado voluntário, isso minha igreja nunca falou, mas tem na Bíblia. Por quê? Porque você pode pecar, ter feito algum pecado sem... Por isso que a Bíblia fala que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Então você peca, então você tem que levar uma oferta como pecado voluntário. Fala, Senhor, eu posso ser que eu pequei contra ti com alguma coisa que não está na sua lei, que o Senhor proibiu fazer, mas eu fiz. Então, Senhor, eu vou dar essa oferta como uma forma de remissão desses meus pecados. Você está entendendo?
para que você seja abençoado, irmão, para que Deus venha te ouvir. Que nós erramos, nós pecamos. Às vezes por um olhar você peca, por um pensamento maligno você peca. Porque você está permitindo, às vezes você pensa. Vou dar um exemplo aqui. Você, mulher, talvez o seu marido sai para trabalhar e você fica naquele pensamento, que o diabo fica na sua mente ali, né? Trabalhando na sua mente. Será que ele foi trabalhar mesmo? Dá uma olhada onde ele está. Aí talvez seu marido está dentro de casa, atende um telefone. Quem que é essa pessoa que ele está atendendo o telefone? Por que ele está atendendo o telefone? Aí você fica atrás da porta para ouvir, talvez ele dá uma saidinha assim para falar com a pessoa, para não ficar perto de você. Aí você já fica, né, querendo saber, querendo ver o que ele está fazendo, o que ele está achando, né, que ele está pecando contra você, fazendo alguma coisa errada contra você, te traindo. Aí você já fica naquilo. Aí o diabo já fica te martelando coisas. Aí você vai ficar, ele vai pagar, ele vai fazer isso, eu vou fazer isso com ele. Aí você quer o quê? Revidar o que você pensou e imaginou que ele estivesse fazendo. Talvez ele não estava fazendo isso, mas a sua mente já maquiou algo ruim contra ele. Tá entendendo? E nisso você peca. Olha só. Nisso você peca. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado em não conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer. Vamos continuar aqui. E o Senhor os entregou na mão dos filhos de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim e até o vale de Mispe, a oriente, e os feriram, e não restou nenhum sequer. Olha como que houve a matança, a grande matança. Porque o número que foi guerrear contra Israel, não sou eu que estou dizendo, mas aqui a Bíblia, e você pode confirmar isso, que foi uma multidão como a areia da praia do mar. Você consegue contar a areia da praia? Se você pegar um pouquinho nas mãos, você não consegue. Agora imagina que Deus fala. E Josué lhes fez como o Senhor lhe dissera, aleijou seus cavalos e queimou a fogo seus carros. Por que Josué fez? Talvez você fale assim, Josué poderia ter aproveitado os cavalos, né, pastora? Mas Deus ordenou a Josué para aleijar os cavalos. Ali com certeza, irmão, tinha cavalo muito bonito, que era cavalo de guerras desse povo, que era um povo que foram, se eles foram para a guerra, com certeza ali tinha cavalos, né? Cavalos bonitos, cavalos fortes para a guerra. Mas Deus pede para Josué aleijar os cavalos. Aí você fala assim, mas por que Deus fez isso? É para provar o povo de Israel. É para provar se eles tinham inveja daqueles cavalos, se eles queriam pegar, porque se eles pegassem os cavalos, eles estariam pecando, porque estava transgredindo o quê? A palavra de Deus, estava desobedecendo uma ordem de Deus, e é por isso que Deus, ele é categórico quando ele fala, obediência quero. Então, você vê, hoje, né, se fosse para uma guerra, todo mundo, né, eu vou pegar esse cavalo para mim, esse cavalo é muito bonito, eu vou pegar esse cavalo para mim. Só que isso já tinha acontecido antes no povo de Israel, e eles perderam uma guerra por causa do anátemas que eles pegaram, lembra? Se você está acompanhando esse canal, você sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com alguns homens de Israel, que eles pegaram o anátema. Então, eles foram castigados, terrivelmente castigados, porque eles perderam uma guerra. Mas aí depois eles se arrependeram, voltaram para Deus. Aí Deus
ordenou que eles fossem guerrear de novo e eles ganharam a batalha. Então aqui eles já estavam sabendo, olha, vocês não podem pegar, vamos alejar todos os cavalos. Nossa, esse cavalo tão bonito, eu vou alejar ele? Ordenança de Deus. Talvez você fale assim, pô, mas Deus é ruim. Irmãos, nós somos valiosos. Deus, ele prova o homem. Se o seu pastor diz que Deus não prova, Deus prova a todo momento nossas vidas. Às vezes chega uma pessoa perto de você que você nem conhece, nem nunca viu, e fala alguma coisa com você, ou pede alguma coisa com você, você nega. Mas isso é o quê? É Deus te provando. Deus te provando a sua bondade, a sua misericórdia, uns para com os outros. Aí olha só. E o Senhor os entregou na mão dos filhos de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Mirefote-Maim e o vale de Mispe, ao oriente. E os feriram e não restou nenhum sequer. E Josué lhes fez como o Senhor lhe dissera. Aleijou seus cavalos e queimou a fogo seus carros. E naquele tempo Josué voltou a tomar Hazor e seu rei a espada, porque Hazor antes era a cabeça de todos estes reinos. E eles mataram a espada todos os viventes que estavam nela, e os exterminou. Não restou nenhum vivo, e queimou Hazor a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e os matou a espada, e os exterminou, como Moisés, servo do Senhor, ordenou. Mas todas as cidades que estavam sobre os seus altos, os filhos de Israel não queimaram. Josué somente queimou Hazor. Mas todos os despojos dessas cidades e o gado e os filhos de Israel tomaram como presa para si. Somente mataram todos os homens à espada e os exterminaram, não restando nenhum vivo. Como o Senhor ordenou a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E Josué fez assim. Não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Desta maneira, Josué tomou todas aquelas terras, o monte todo o sul, e toda a terra de Gósen, e a baixada, e a Arabá, e os montes de Israel com a sua baixada, desde o monte Halaque, que se eleva em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, sobre o monte Hermon. Ele tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Eu vou parar por aqui, vamos explicar por que Deus pediu para o povo de Israel, quando tomassem essas cidades, eles teriam que destruir todas as cidades. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Por quê? Porque aquele povo era um povo que adorava outros deuses. Eram povos que tinham costumes de adoração, de fazer coisas ilícitas diante de Deus. Então foi por esta razão que Deus proibiu que o povo de Israel se misturasse com esses povos. É a mesma coisa de hoje. Quando você casa, uma mulher cristã casa com um homem que não é crente, ela está destruindo a vida dela. Mesmo que no momento aquele homem parece ser uma pessoa maravilhosa. Mas eu confesso para você, se a mulher casa com um homem que não é religioso, que não é da mesma crença dela, ela vai sofrer amargamente no futuro. Ao começo é mil flores, é porque o diabo, ele mostra para você algo muito bonito, ele mostra para você um jardim florido, só que não mostra atrás desse jardim. Atrás desse jardim tem aves de rapina, tem podridão, tem coisas ilícitas. E isso você só vai saber depois que casa. E quando você casa, olha só, irmãos, a desobediência a Deus, o que gera? Quando você casa com um homem que não é religioso, ou você é homem e casa com uma mulher que não é da mesma religião que sua, que não teme a Deus, no começo é mil flores, mas depois vem as guerras, vem as contendas, as discussões,
Aí chega ao ponto de separação. Destrói você por dentro. Destrói toda a sua vida. Porque você vai, irmã, depois se eu não gostar, eu separo, eu dou o divórcio, tudo bem. Mas aí é que você peca, porque quando você divorcia, você está transgredindo uma lei de Deus. Que Deus fala que não é para haver divórcio. Tá vendo? Ou você fica com essa pessoa sofrendo eternamente, ou você vai divorciar. Se você divorciar, tudo bem. Você até pode divorciar, mas você não pode mais casar com ninguém. Então eu posso amigar? Não. Se você não pode casar, não é amigar. Porque a gente fala, porque a própria lei nossa, brasileira, se você está morando junto a partir de 1 ano, você já é considerada como marido e mulher, você é considerada como casada com aquela pessoa. Então não importa, tá? Não importa se você é casado ou não. O importante é que você não more mais junto. Olha aí, às vezes você, mulher, casou com um homem que não é crente. Aquele homem começa a beber, começa a te bater, começa a mostrar a outra face dele que até então você não conhecia. É um homem preguiçoso, não gosta de trabalhar, só gosta de ficar montado em cima de você. Digamos que você tá com 32 anos. Aí você separa dele e vai querer casar de novo. Claro, você tá nova. É justo? Só que essa fase aí, você já está transgredindo uma palavra de Deus. Que ele disse que não é para separar. Aí você já está transgredindo. Aí você já começa a gerar um outro pecado. Você livra daquele, né? Daquela situação, mas começa a ter outra. Porque você vai casar de novo. Agora eu vou casar. E você acha que você vai ser feliz casando de novo? Você não vai ser. Você não vai ser mais feliz. Você está entendendo? Você pode perguntar para milhões de pessoas que separaram, casaram, e hoje você pergunta para essa pessoa: como que está a sua vida hoje? Como que você vive? Ela vai confessar para você. Às vezes, ela demonstra que não está sofrendo, que tem uma vida maravilhosa, mas no fundo, no seu íntimo, tem algo dentro dela que quebrou, que não cola mais. Não há super bonde que cola. Digamos assim, né? A situação. Aí você vê que quando a gente transgride a lei de Deus, nós estamos gerando algo muito forte, muito ruim para nós. Muito ruim, que não tem cura, é como se fosse quebrado, sabe? É como se fosse uma coisa quebrou lá, a sua vida feliz, acabou para você. É isso que acontece. Aí você vai ter que vir, né, pedir perdão para Deus, andar conforme os mandamentos de Deus. Mais para frente a gente vai ler que o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus e casaram com mulheres estrangeiras. Estrangeira que eu digo é mulheres de outras nações, mulheres que tinham, né, outra cultura religiosa. E esses homens casaram com elas. Aí teve um tempo que ele mandou, né, todos eles se separarem. Eles separaram, mandaram as mulheres tudo embora, para que Deus viesse de novo abençoar aquela nação. Nós vamos entrar nessa parte, por isso que é muito importante você continuar assistindo os vídeos aqui, porque eu estou lendo lentamente, irmãos, eu estou indo por capítulo, eu não estou com pressa de quando que eu vou terminar de ler essa Bíblia toda. Eu não estou com pressa, porque eu quero mostrar para o mundo o poder de Deus. Como que nós recebemos bênção de Deus. Você não recebe bênção de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Às vezes não chegam. E você nem sabe por que elas não chegam.
Talvez você ache que eu não bebo, não fumo, não pago dízimo, dou oferta. Você acha que tudo isso já é o suficiente para você receber todas as bênçãos de Deus, né? Por falta de quê? De conhecimento bíblico, da palavra de Deus. Então vamos continuar aqui. Durante muito tempo, Josué fez guerras contra todos esses reis. Não houve cidade que tivesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, os habitantes de Gibeão, e tomaram todas pelas armas. Porque o endurecimento dos seus corações veio do Senhor para saírem à guerra contra Israel, para serem exterminados, e não houvesse piedade para eles, mas que fossem exterminados completamente, como o Senhor ordenara a Moisés. Naquele tempo, Josué veio, exterminou os anaquins da montanha de Hebron, de Debir, de Enabe, e toda a montanha de Judá e toda a montanha de Israel. Josué os exterminou com as suas cidades. Não ficou nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, e em Gate, e em Asdote. Desta maneira, Josué tomou esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança a Israel pelas suas partes, segundo suas tribos, e a terra descansou de guerrear. Talvez você pergunta para mim, faz uma pergunta. Ô pastora, essas cidades que Deus mandou Israel destruir, essas cidades, elas... Por que Deus mandou destruir homens e mulheres? Porque essas cidades são povos de origem, né, satânicas, de deuses espíritas, de demônios. Você está entendendo? Essas cidades eram comandadas por demônios, porque os deuses que eles adoravam eram demônios. Se você for pegar um estudo bíblico para ver quem eram os anaquins eram homens altos, fortes, e eram filhos de quem? De demônios, de anjos caídos, que os anjos caídos são os demônios. Então toda essa geração, toda essa cidade que Deus mandou destruir, não é que Deus ele é ruim. Talvez as pessoas leiam a Bíblia com uma outra interpretação, não conhecendo a essência. Por isso que eu falo para você, nós temos que conhecer a essência da Bíblia. Elas leem isso e começam a falar asneira no YouTube, com as outras pessoas, dizendo que Deus é ruim, como que Deus destruía animais, homens, mulheres, crianças que não tinha nada a ver, que eram inocentes. Mas essas pessoas, vamos dizer assim, esses seres, né, vivos, eles eram filhos de demônios. Foi por esta razão que Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Era para destruir, sim, para queimar. É a mesma coisa, você tem uma lavoura de café, aí junta um monte de traças lá no seu café. O que você vai fazer? Você vai tirar, você vai eliminar, você não vai deixar crescer, porque vai destruir o seu cafezal. Você coloca, vamos dizer, com uma coisa mais simples para as mulheres entenderem. Você tem uma sacola, vamos dizer que você tem uma sacola de batatinha. Ali tem uma batatinha estragada. Aquela batatinha estragada vai estragar todas se você não tirar aquela estragada do meio delas. Você está entendendo? Então Deus, ele protegeu dessa forma. Tinha que ser dessa forma? Tinha, porque existia outra forma. Se eles já eram filhos de demônios, você acha que eles iam se converter? Porque eles já nasceram demônios. Você está entendendo? Eles já nasceram demônios. Então eles não iam se converter. Porque nem todos, né? Nem todos são filhos de Deus. Porque a Bíblia mesmo fala que os filhos de Deus ouvem a sua palavra e obedecem. E tinha muitos filhos de Israel, no meio de Israel, muitas pessoas porque casaram, né, com mulheres
dessas nações que tiveram filhos, e esses filhos, eles eram demônios também. Eles tinham o DNA de demônios deles. Se você está falando assim, talvez você fale assim, pastora, a senhora está falando besteira. Irmãos, quando a gente conhece a fundo o satanista, o diabo, vou dizer assim, a legião de demônios, você sabe como ele age. Você aprende a como ele age. Ele comanda cidades, ele comanda bairros. É necessário, por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar por nossa nação, para Deus guerrear, né, contra os espíritos malignos que tomam conta da nossa nação. Por que muitas nações é destruída? Se você vai no Egito, o Egito é um país super destruído, a Índia, a África, são países destruídos. Porque quem comanda lá, quem é o chefe daquelas nações é o demônio. Isso já foi dito já, pela boca do próprio demônio, que eles tomam conta de lá. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma grande sociedade, apesar que o Brasil é um país, né, que ainda tem um número significativo de evangélicos, mas, infelizmente, os evangélicos do Brasil estão cada dia mais débitos, né, às práticas do demônio. A verdade é essa, do demônio. Eu falo isso, por que tantas coisas ruins acontecem com o Brasil? Porque o Brasil já está se aderindo, e isso é muito perigoso. Então você que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa de Deus, vamos orar para o nosso país. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por nossa nação, para que esses espíritos demônios não tomem conta. E que Deus nos abençoe, irmãos. Esta foi a nossa leitura de hoje, esse foi o ensinamento que Deus passou para nós através desse capítulo. Um ensinamento maravilhoso. Por isso que eu falo para você, cada estudo da Bíblia é muito bom a gente, né, ter um estudo mais minucioso para que a gente possa compreender melhor. Mas como nós temos um tempinho a mais, vamos continuar no capítulo 12 agora, que nos diz assim, que é um capítulo pequeno, mas é interessante também. Vamos ver o que Deus está passando para nós através desse capítulo, que nos diz: e estes são os reis da terra que os filhos de Israel venceram, e cujas terras possuíram do Jordão para o nascente do sol, desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e toda a Arabá para o oriente. Sion, o rei dos amoreus, que habitavam em Esbom, que reinavam desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro Jaboque, termo dos amonitas, e o Arabá até o mar dos Quinerote para o oriente, e até o mar de Arabá, o mar morto, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul, abaixo das faldas de Bisga, e a região de Og, rei de Bazã, que era o restante dos Refaíns, o qual habitava em Astarote e em Edrei, e reinava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Baçã, até a região dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, região de Sion, rei dos Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os venceram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meio tribo de Manassés. E estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel venceram, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir. E Josué deu suas terras às tribos de Israel, em possessão segundo as suas divisões, sobre a montanha, na baixada, na Arabá, nas encostas das montanhas, no deserto e no Negebe, o Eteu, o Amoreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai,
que está ao lado de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmote, 1. O rei de Laquis, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Geser, 1. O rei de Debir, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Orna, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Libna, 1. E o rei de Adulão, 1. O rei de Maqueba, 1. O rei de Etel, 1. O rei de Tapuá, 1. E o rei de Efer, 1. O rei de Afec, 1. O rei de Lassaron, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Razor, 1. O rei de Siron Meron, 1. O rei de Aquisaf, 1. O rei de Tanak, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Guedes, 1. O rei de Joquineão do Carmelo, 1. O rei de Dor, no outeiro de Dor, 1. E o rei de Goim, em Gigal, 1. O rei de Tisa, o número dos reis foram 31. Então, nós observamos que foi muita terra que o povo de Israel conquistaram. Foi muita terra. Aqui a gente observa que foi muita terra. Aí, a gente observa, quando a gente observa isso aqui, irmãos, a gente, assim, né, a história da Bíblia, como que eu falo para vocês, que a Bíblia, para você conhecer a Bíblia, você tem que pegar o segmento primeiro, no início, né, de tudo quanto coisa. Então, quando chegou Jesus aqui na Terra, a gente observa por esta passagem aqui, que quando Jesus chegou aqui na Terra, já existiam, sim, muitos cristãos. Quando, eu vou dizer, os 12 discípulos começaram, né, a evangelizar, aí quando Deus também encontrou com Paulo, né, que também começou a evangelizar, a gente observa que Paulo também já conhecia muitas cidades. Ele já mandava cartas, né, para várias cidades, de vários países. Então, o povo de Israel se espalhou de uma forma tremenda para o mundo afora. Então, não veio falar, só lá. Não é Israel. Por isso que eu falo para você, quando Deus fala na Bíblia que ele vai cuidar do povo dele, da nação Israel, a nação Israel, irmãos, não é a nação hoje de lá da terra de Israel. A nação de Israel são seres, são vivos, são pessoas. Não é uma terra. Tá entendendo? Erroneamente as pessoas ensinam para você. Talvez elas ensinaram para você, talvez você aprendeu que a nação de Israel é uma nação, é uma terra. A nação de Israel não é terra. A nação de Israel são seres vivos, são humanos, são pessoas. E são até animais. Por que não? Porque Deus protegeu tudo que era deles. Então, eles foram espalhados por mundo. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai reunir de todas as nações. Quando ele fala de todas as nações, é a nações terra. Então, ele vai reunir os que é dele, a nação israelita, a nação de Israel é o povo de Deus que fala na Bíblia. Jerusalém, que fala na Bíblia, são nós, são a nação, é a cidade, é Jesus. É a cidade que vai ser descida do céu, que fala na Bíblia. Que vai haver novo céu e nova terra. Que Deus vai nos dar. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Que muita da gente, eu vejo muitas pessoas, né, vai lá em Israel, paga caro para visitar aqueles túmulos lá, aquelas coisas, aquelas bobeiradas tudo lá, e fala que, eu fui em Israel, ainda tá contando vantagem. Eu acho graça, eu falo, gente, a mentalidade, né, como que o diabo trabalha no intelectual dessas pessoas. Aí eles vão lá, fica todo mundo alegre, né, porque conheceu a nação Israel. Coitados. Israel é todo povo que obedece, nem é todo povo cristão não, tá? Não é todo povo cristão não. Israel é a nação eleita de Deus, é o povo eleito de Deus. Esse é uma nação israelita.
Esses são os israelitas. Por isso que a Bíblia fala que ele vai, quando vier, né, o arrebatamento, ele vai levar pessoas de todas as nações, de todos os povos. Porque que a gente observa nesse capítulo 12, olha só, como que a gente começa, né, a pensar, vamos raciocinar. Deus destruiu grandes cidades para colocar o povo, a nação dele. Porque o povo israelita não era pouco, era muito. É como sempre que eu estou falando para vocês, era uma multidão. Então, cada filho de Jacó era uma tribo que se formou, era uma nação que se formou. Era uma nação daquela cidade. Então, quando Deus vem fala para Josué, Deus fala para Moisés, eu quero que você dê terra para cada uma das tribos de Jacó. Dê terra para cada uma das tribos de Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Você sabia disso? Por isso que nós falamos, por isso que a Bíblia o tempo todo ela está falando nação israelita, porque a nação israelita era as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó que viraram, cada um deles tiveram filhos e os filhos dos filhos do filho, enfim, cada um virou uma grande nação, cada um filho dele. Foi gerado, é a mesma coisa, se você pegar a sua família, né, seus bisavós, até o dia de hoje, contar quanta linhagem, quantos seres, né, vivos que já estão dentro da sua família, todos os seres que já foram, né, nascidos dessa família, é incontável. Você perde a conta. E ó que não é muito. Eu falo que você perde a conta. E não é muito. E você perde a conta. Eu mesmo, se for falar para mim assim, Ana, faz uma genealogia da sua linhagem. Eu não sei nem da onde que eu vim. Eu não sei nem da onde que eu vim, como que eu vou fazer uma linhagem? Não sei nem quem foi assim, o meu bisavô. Eu não sei quem foi meu bisavô. Eu acho que nem você sabe. Se você parar para pensar, eu nem sei quantos primos que eu tenho. Eu não sei quantos tios que eu tenho. Eu não sei. Talvez você fale, você não sabe. Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei. Porque já passou muita gente. Muita gente que está que passou por nossas vidas. Então a gente não sabe. Agora imagina o povo, né? Essas nações que cresceram, que multiplicaram, como o próprio Deus fala, né, para Abraão: eu vos multiplicarei como a areia da praia do mar. E nós estamos vivendo até hoje isso. Olha que maravilha. E Deus está tomando conta de mim, de você, de todos aqueles que andam na presença dele. Aí é o que a Bíblia fala. Deus é um Deus misericordioso e faz justiça a milhões de gerações. Tá isso na Bíblia. Pelos séculos dos séculos. Termino por aqui. Hoje nós rendemos, né, lemos o capítulo 11 e o 12 de Josué, graças a Deus. Continue conosco, né, para que nós possamos aprender cada dia mais a palavra de Deus. Um forte abraço, eu convido você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, compartilha para que esse canal venha crescer e que nós, né, sejamos um povo forte. Vamos fazer vamos fazer desse canal só pessoas fortes, né, pessoas tementes a Deus, pessoas que buscam, né, a Deus com todo o coração, com todas as suas forças, né, porque nós vamos pegar esse conselho que Deus deu para Josué, quando Deus vem e fala para Josué, ser forte e muito corajoso. E ele fala, não temas ninguém, eu estou contigo, né? Às vezes você ouve um pastor falar isso com você, não temas, eu estou contigo, que Deus está falando com você isso. Sim, mas para você receber essa mensagem, você tem que ser uma pessoa obediente, para você não temer.
Senão depois você vai para uma guerra e não está temendo a Deus, não está obedecendo a Deus, você vai sim, você vai fraquejar, você vai perder a guerra. Para ganharmos a guerra, temos que estar todo instante na presença de Deus, obedecendo a sua palavra, a sua lei. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.